E o problema foi resolvido e rival do Flamengo acha solução para não se prejudicar. Vou falar também de nova reunião que foi marcada entre Flamengo e West Ham para definir a contratação de Lucas Paquetá. E a situação de Michael? Será que o Flamengo vai mandar jogador embora? E tudo isso e muito mais você acompanha nesse vídeo a partir de agora. Vou começar esse vídeo falando de problema resolvido, porque o Corinthians chegou a um acordo com o Santos e colocou um ponto final na polêmica envolvendo o calendário antes da Supercopa do Brasil. A questão que vinha gerando reclamações e acusações de favorecimento ao Flamengo foi solucionada de forma criativa, através de uma parceria entre os dois clubes paulistas. A situação era a seguinte: o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro jogando contra o São Paulo no Morumbi, na quarta-feira, 28 de janeiro. Já o Corinthians estreia contra o Bahia, na quinta-feira, 29 de janeiro. O problema é que existe uma lei na cidade de São Paulo que proíbe que duas equipes joguem no mesmo dia na mesma cidade. Por isso, com o Flamengo jogando na quarta em São Paulo, o Corinthians automaticamente não poderia jogar na Neoquímica Arena no mesmo dia. Essa diferença de um dia gerou grande insatisfação no Corinthians, que se sentia prejudicado por ter menos tempo de preparação para a Supercopa do Brasil, marcada para o domingo 1º de fevereiro em Brasília. O clube paulista reclamou à CBF, mas a entidade nada poderia fazer por conta dessa regra municipal que impede jogos simultâneos de equipes diferentes na capital paulista. A solução encontrada foi engenhosa e demonstra boa vontade entre os clubes. O Corinthians chamou o Santos para negociar e os dois times chegaram a um acordo de troca de estádios. O Corinthians vai jogar contra o Bahia na quarta-feira, dia 28, na Vila Belmiro, em Santos. No dia seguinte, quinta-feira, dia 29, o Santos jogará na Neoquímica Arena, em São Paulo, provavelmente contra o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com essa mudança, o problema está totalmente resolvido. Não haverá dois clubes jogando no mesmo dia na mesma cidade de São Paulo, respeitando a legislação municipal. Mais importante ainda, o Corinthians terá exatamente o mesmo tempo de descanso que o Flamengo antes da decisão da Supercopa. Ambos jogarão na quarta-feira e terão quinta, sexta e sábado para treinar antes do confronto no domingo. A troca de estádios atende perfeitamente aos interesses das duas equipes paulistas. O Santos ganha a oportunidade de jogar na Neoquímica Arena, um estádio moderno e com capacidade maior do que a Vila Belmiro. O Corinthians, por sua vez, resolve seu problema de calendário e encerra as reclamações sobre possível favorecimento ao rival carioca. Antes desse acordo ser anunciado, já começava a surgir nas redes sociais e nos bastidores um certo mimimi envolvendo a situação. Torcedores e alguns comentaristas começavam a falar que o Flamengo estava sendo beneficiado, que a CBF favorecia o time carioca, que havia injustiça na tabela. Era o início de uma narrativa que poderia ganhar força e contaminar o ambiente antes da final. Bom, ainda bem que no final tudo foi resolvido e que agora não tenha nenhuma acusação para justificar um favorecimento do Flamengo que esses caras colocam na cabeça. Bom, falar agora sobre a situação do Alan, porque a turbulência política no São Paulo colocou em pausa a negociação de Alan. O Conselho Deliberativo aprovou o impeachment do presidente Júlio Casares, resultando em seu afastamento imediato do cargo. A votação, que aconteceu nesta sexta-feira, 16, mudou completamente o cenário político do clube paulista e teve impacto direto nas negociações em andamento no mercado da bola. O principal fator para esse congelamento nas tratativas é a instabilidade administrativa no Morumbi, especificamente a votação do processo de impeachment do presidente Júlio Casares. O Flamengo entende que é prudente esperar a definição do cenário político antes de avançar para a assinatura de qualquer acordo definitivo. A decisão de pausar as conversas partiu da diretoria rubro-negra, que não se sente segura para negociar com um clube em meio a uma crise institucional. Vale lembrar que o Alan esteve muito próximo de se transferir para o São Paulo. Com o tricolor, o jogador já alinhou bases contratuais, como se diz no jargão. Falta combinar com o outro lado. O acordo pessoal entre o volante e o São Paulo estava praticamente fechado, restando apenas os ajustes finais entre os clubes para concretizar o empréstimo. Então não é apenas a negociação de Alan que está travada. Todas as movimentações do São Paulo no mercado foram colocadas em segundo plano, até que a situação política se resolva. Com o afastamento de Casares aprovado pelo Conselho Deliberativo, o processo agora segue para uma Assembleia Geral de Sócios. Até que essa votação entre associados aconteça, prevista para ocorrer em até 30 dias após a deliberação do Conselho, fica a incerteza total sobre os passos do clube paulista. A pausa nas negociações criou uma oportunidade para o Corinthians.
Caso o impeachment seja aprovado, o Corinthians pode se beneficiar da transição de poder no vizinho de muro para atravessar a negociação e levar o meio-campista para o Parque São Jorge. O rival alvinegro está de olho na situação e pronto para entrar na disputa caso o São Paulo não consiga resolver seus problemas internos. O que resta agora é esperar até o clube paulista resolver suas questões internas para ver se prosseguirá na contratação do Alan. É mais uma negociação avançada do Mengão. Nesta sexta-feira, 16, o time de Neymar e Gabigol encaminhou a compra do ponta rubro-negro por 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o Flamengo manterá 20% dos direitos econômicos visando uma futura venda. A informação foi divulgada pelo apresentador Renan Moura, da Rádio Globo, e confirmada por Júlio Miguel. A negociação, que inicialmente era para ser um empréstimo, acabou se transformando em venda definitiva. A negociação foi encaminhada na casa dos 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, e prevê que o Flamengo mantenha 20% dos direitos econômicos em uma futura venda. O modelo mudou porque o Flamengo deixou claro que preferia vender o jogador em definitivo ao invés de um simples empréstimo. Caso os últimos ajustes sejam resolvidos, Maicon assinará com o Santos um contrato válido por 4 anos. O acordo está praticamente fechado, faltando apenas as questões burocráticas, documentação, liberação do jogador pelo Flamengo e os pormenores finais que são comuns em qualquer transferência deste porte. A situação é basicamente a seguinte: ontem à noite, a negociação já havia avançado bastante, já tinha dado uma boa andada. Neste momento, o que o Santos aguarda são as questões burocráticas para formalizar tudo. O Flamengo, que estava com o intuito inicial de apenas emprestar Maicon, agora consegue fazer uma venda na casa dos 21 milhões de reais. O jogador não estava nos planos da diretoria e também não estava nos planos do técnico Felipe Luiz. Na sua última passagem pelo Flamengo, Maicon disputou 45 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Os números são modestos para um jogador que retornou com expectativa de ser protagonista novamente. A tendência é que esse negócio se sacramente a qualquer momento durante o dia deste sábado. Maicon será o terceiro jogador vendido pelo Flamengo nessa janela de transferências. Saiu Juninho para o Pumas do México, saiu Wallace Yan para o Red Bull Bragantino e agora sai Maicon para o Santos, todos por venda definitiva, não por empréstimo. Além das vendas, outros jogadores deixaram o Flamengo, mas por encerramento de contrato: Cleiton, Pablo e Matheus Cunha. Com essas movimentações todas, o Flamengo começa a aliviar significativamente sua folha de pagamento. São mais de 2 milhões de reais de salário mensais que saem do orçamento do clube, dando espaço financeiro para novas contratações. O Flamengo, por sua vez, faz um bom negócio. Vende um jogador que não usava, arrecada 21 milhões de reais, alivia a folha em 1,5 milhão mensal e ainda fica com 20% dos direitos econômicos. Se Maicon se valorizar no Santos e for vendido para o exterior daqui a 1 ou 2 anos, o Flamengo embolsa mais uma graninha. Então agora é esperar os próximos passos para ver como vai ser a continuação do jogador para o time do Peixe. Agora deixa eu falar sobre Lucas Paquetá, porque tem uma nova reunião marcada para hoje entre a diretoria do Flamengo e o West Ham pelo jogador. Após a reunião de ontem, onde o Flamengo mais ouviu do que falou, as conversas entram em uma fase decisiva que pode definir de uma vez por todas o futuro do meia. O que aconteceu na reunião de ontem foi estratégico. O Flamengo queria entender quais eram os planos e qual era o projeto do West Ham para essa negociação. A postura foi de escuta ativa, tentando perceber quais eram as verdadeiras pretensões do clube inglês no negócio. Ao ouvir com atenção o que o West Ham tinha a dizer, o Flamengo conseguiu mapear os pontos sensíveis da negociação e identificar onde havia margem para avanço. Diante das pretensões e diante do que o Flamengo ouviu do West Ham, o clube carioca vai preparar uma proposta e enviar à equipe inglesa. Hoje tem mais uma reunião, que pode ser para alinhar mais alguns detalhes ou, quem sabe, de fato fechar esse negócio de uma vez por todas. Inicialmente avaliado em 60 milhões de euros pelo West Ham, o passe de Lucas Paquetá teve a exigência reduzida para 45 milhões de euros. Essa redução no valor pedido mostra que o clube inglês está começando a ceder nas suas pretensões iniciais e aceitar a realidade. Paquetá quer sair. E manter um jogador desmotivado não faz sentido. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, Paquetá deixou claro ao West Ham
que deseja deixar o clube para acertar com o Flamengo. A posição do jogador está mais clara do que nunca. Ele não quer apenas sair da Inglaterra, ele quer especificamente voltar ao Flamengo. A grande questão que ainda precisa ser resolvida é o impasse sobre a liberação imediata. O West Ham demonstra interesse em negociar meia ao rubro-negro, mas estabelece medida importante. O clube inglês quer vender agora, mas manter o jogador emprestado até junho. Paquetá e o Flamengo querem a liberação imediata. Esse é o principal nó que precisa ser desatado na reunião de hoje. O West Ham vive um momento dramático. O West Ham calcula que uma eventual queda na Premier League pode gerar prejuízo superior a 100 milhões de libras. Está na zona de rebaixamento, lutando desesperadamente para se manter na elite do futebol inglês. Nesse contexto, manter um jogador que claramente não quer mais estar ali pode ser contraproducente. Entre Paquetá e Flamengo já está tudo certo sobre o contrato para a volta do jogador da seleção brasileira. O acordo pessoal está fechado há semanas, com o Paquetá disposto a assinar contrato de 4 anos com o clube carioca. Falta apenas os clubes acertarem os valores finais e as condições da transferência. Bom, agora é esperar essa reunião para que o West Ham libere logo o Paquetá e o jogador se apresente logo ao futebol brasileiro. E o vídeo foi esse, Nação Rubro-Negra. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada do maior clube do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!